Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos e nessa oportunidade eu quero pedir a sua atenção para que você, meu irmão, minha irmã, possa meditar, refletir nesta palavra que ora irei levar ao teu coração. É exatamente o seguinte, Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Salvador meu. Significa que o Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso único Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, versículo 14. Também eu quero falar sobre o que podemos guardar no coração. O nosso coração, ele é a sede de toda a nossa consciência e também dos nossos desejos. É no nosso coração que existe um verdadeiro laboratório, onde nós fazemos vários tipos de experiências e produzimos muitas coisas. E se nós não vigiarmos, poderemos produzir coisas ruins que desagradam a Deus. Por isso nós convivemos com pessoas de todos os tipos que pensam de modo, muitas das vezes, diferente do nosso. E por isso precisamos conviver com essas pessoas e filtrar aquilo que nós ouvimos e vemos. E essa filtragem só é possível se nós tivermos um coração semelhante ao coração do Senhor. Isso é possível, claro, o Senhor Deus falou certa ocasião que Davi, ele era segundo o seu coração. Paulo fala que nós podemos ser imitadores, sede meus imitadores como eu de Cristo, 1 Coríntios 11 e versículo 1. Então, imitador, é claro, na fé, no coração, porque nós estamos vivendo um tempo de muitas discordâncias internas no contexto eclesiástico. Temos hoje várias igrejas, várias denominações e, infelizmente, muitas doutrinas alteradas, muitas doutrinas que não estão de acordo com a exegese bíblica contextual. E por isso nós precisamos pensar seriamente em nosso coração. Muitas pessoas pensam na sua vida profissional, na sua vida familiar, tá ótimo, isso não é problema. Mas nós temos que pensar na parte mais importante da nossa vida, que é o nosso coração. O nosso coração precisa ser um coração cheio da presença do Senhor. E nada melhor do que nós fazermos para abençoar o nosso coração. Veja que o seu coração ele é como um pote, ou ele é como uma grande vasilha, e você pode colocar várias coisas. Na minha casa, por exemplo, tem vasilha que eu coloco arroz, outra eu coloco feijão, outra eu coloco açúcar e assim por diante. O que você vai colocar no seu coração? Você na sua casa guardaria coisas que são já apodrecidas? Você guardaria tomates que já estão com fungos? Não, por que não? Porque você sabe que vai fazer mal para a sua saúde. Quando nós temos discernimento de Deus daquilo que é certo e errado, tendo como referência a palavra de Deus, então nós sabemos que o nosso coração não poderá acolher, não poderá reter as coisas que contaminam. Certa ocasião, o Senhor Jesus falou que aquilo que sai da boca procede do coração. E nós precisamos ter um coração muito cheio da sabedoria de Deus. Em Provérbios 9:9 diz, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Por isso nós precisamos de absorver as Escrituras, porque as Escrituras elas vão tornar o nosso coração um coração cheio de coisas boas, um coração cheio da palavra do Senhor. E quando o coração está cheio da palavra do Senhor, ele não tem espaço para as palavras do mundo, para as palavras da carne e para as palavras do nosso adversário espiritual. Por isso, a palavra de Deus ela tem poder de alimentar, de encher o teu coração de convicções certas, de verdades absolutas
e imutáveis que procedem do Senhor, do próprio coração de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros, e o Senhor usou cerca de 40 homens, num período de mais ou menos 1.600 anos, para que ele pudesse, esses 40 homens que muitas vezes, em muitos casos, não se conheceram entre si, e pudessem registrar exatamente aquilo que o Senhor quis. Por isso nós chamamos que nossa Bíblia, ela tem a canonicidade, ela procede do cânon sagrado. Por isso que a nossa Bíblia, ela pode ser confiável. Quando eu falo nossa Bíblia, eu não falo Bíblia Mormon de forma nenhuma, porque eu não perdi o juízo. Eu não falo de Bíblia de Testemunho de Jeová, de jeito nenhum. E não estou falando também de Bíblia do catolicismo romano, estou falando da nossa Bíblia. A Bíblia, principalmente Almeida Revista e Corrigida, essa que possui 39 livros de Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento e de Mateus até o livro do Apocalipse, 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Então, esta Bíblia maravilhosa, ela precisa ser sempre lida, sempre temos que refletir nessa palavra. Sabe por quê? Porque Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, esta Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por que ela é viva? Porque ela faz você viver para Deus. Porque ela é viva, porque ela faz você ter vida espiritual. Porque ela é viva, porque ela expulsa todo tipo de coisa que possa produzir morte espiritual na sua vida espiritual. Porque ela é viva, porque ela te faz viver com Deus e para Deus. Portanto, ela é viva, mas ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela atinge o ponto certo nas suas necessidades espirituais. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O que significa? Significa que tem o fio da espada num lado e o fio do outro. Ela tanto serve para com quem você compartilha, como serve para você mesmo. Então, para que serve a Bíblia como espada? Conforme Efésios 6,17, a espada do Espírito Santo serve para cortar as mentiras, serve para cortar as falácias, serve para destruir aquilo que não é para a glória de Deus e que não é sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. E isso é uma coisa terrível, porque muitas pessoas hoje estão cegas e por isso elas continuam cegas, pois elas, quando ouvem a palavra de Deus, elas não acreditam, não dão crédito. Por isso Isaías, Jeremias, não me lembro agora, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, significa que nós precisamos de dar crédito à palavra do Senhor. Certa ocasião, o Senhor falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas o versículo principal que eu li para vocês e que eu citei para vocês é Salmo 19, versículo 14, que diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Rocha, porque você constrói sua vida sobre essa rocha, e quando vierem as tempestades das tentações, das perseguições, os problemas da vida poderão bater com muita força na sua vida, na sua casa, que é a sua vida, e ela não vai ao chão. Você não vai sucumbir. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. Sejam agradáveis as palavras da minha boca perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Existem coisas que nós precisamos de libertação. Existem coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida de um modo geral, que muitas das vezes precisamos da ajuda, da iluminação da palavra de Deus, porque quando ela penetra na divisão da alma e do espírito, significa que ela vai nos nossos desejos e ela vai também na nossa consciência. Alma, desejos, consciência, espírito. E o que ela vai fazer entre um e outro? A palavra de Deus vai ser aplicada pelo Espírito Santo nessa divisão, nessa limítrofe, nessa linha divisória, alma e espírito. E ela vai atuar na consciência, dando entendimento, e vai atuar nos desejos. Já parou a pensar que muitas das vezes precisamos de orar e falar assim: Senhor, tira de mim todo desejo que não seja do teu agrado. Põe em mim desejos que seja do teu agrado. Quando você vê um crente que perdeu o desejo de ir para a igreja, perdeu o desejo de orar, perdeu o desejo de ler a Bíblia, esse crente está com problemas espirituais sérios. O mundo invisível, ele não pode ser ignorado
durante 24 horas por dia, o mundo invisível de origem maligna, ele tenta persuadir as pessoas a viverem afastadas de Deus. Por esse motivo, nós precisamos estar em plena vigilância, 24 horas por dia. Você acordou, já fala, Senhor, obrigado pela noite que tu me destes, e agora eu vou enfrentar mais um dia. Todos os dias somos levados como ovelha muda para o matadouro. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem. Só sabemos de uma coisa: temos que confiar no Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor contém 365 vezes a palavra não temas. Não temas, porque o Senhor é com aqueles que estão dando lugar a Ele. O Senhor é com aqueles que dão ouvidos ao seu Espírito. O Senhor é com aqueles que sentem prazer na presença de Deus. A presença de Deus é luz pura, por isso nós não podemos querer estar nas trevas e ao mesmo tempo sentir a presença de Deus. A presença de Deus é poder puro, e esse poder procede da comunhão. Você só vai perceber esse poder se você estiver em plena comunhão. Muitas pessoas, por não estarem em comunhão, embora estejam na igreja, não sentem o poder de Deus. Por que não sentem? Porque o poder de Deus, ele é puro, o poder de Deus é santificador e procede de uma origem santa, porque Deus é santo. Os serafins disseram, lá em Isaías 6, capítulo 1, versículo 1 em diante, capítulo 6, versículo 1 em diante, está escrito, os serafins dizendo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então, nós sabemos que o Senhor é santo, e por isso, Ele, por ser santo, Ele exige que nós também sejamos santos. Por esse motivo, está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é sim uma orientação bíblica a santificação. Eu não vejo a santificação apenas como uma orientação, como um ensino, eu vejo até como uma ordenança. Por quê? Porque está escrito que ninguém vai ver o Senhor se não for santificado. Então, significa que se você ignorar, achar que santificação é uma coisa que pode ser ignorada, você não vai para o céu. É simples assim, pois Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala seguir a paz com todos e a santificação. E fala de paz. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, a paz com todos. Há momentos que você tem que ficar calado, há momentos que você tem que falar, há momentos que você tem que pensar nas palavras antes de elas serem proferidas. Há momentos que você tem que esperar o momento certo para falar. E há momentos que você tem que pensar o que eu vou falar. Por quê? Porque hoje nós estamos num mundo tão contaminado que existem pessoas que estão torcendo para você falar uma palavrinha, para ela de repente agredir você com palavras, com palavrões ou até mesmo fisicamente. Pense nisso, porque muitas das vezes nós, mesmo tendo razão, mas na cabeça de pessoas corrompidas, de pessoas de mau caráter, de pessoas que não estão nem aí para as nossas razões, nós precisamos ter muito cuidado. Quando as pessoas não pensam no que falam, é porque o seu coração já está contaminado. Precisamos de estabelecer conceitos, e esses conceitos devem ser construídos na orientação do Espírito Santo, utilizando a palavra de Deus. Os conceitos que nós temos que construir dentro do nosso entendimento, eles devem ser orientados pelo Espírito Santo, utilizando a instrumentalidade da palavra de Deus no nosso entendimento. Por isso eu citei no princípio Provérbios capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Por quê? Agora eu pergunto, em nossa audição escolheremos o que vai entrar no nosso coração. Para pensar o que você ouve. Você ouve, tem que filtrar e você vai escolher. Bom, isso entra no meu coração, isso não. Isso sim, isso não. Correto? Tem que ser assim. Porque se não for, você ou qualquer pessoa que agir de forma irresponsável com a sua audição, ele pode contaminar o seu coração. Às vezes, quando você vai numa igreja e ouve certas coisas, você tem que ter ali uma filtragem. Se você não tiver filtragem,
que tem de crente hoje contaminado. Esses crentes que não conhecem a Bíblia ainda, não leu nem a Bíblia toda, aí fica de igreja em igreja. Não, eu pertenço à igreja tal, mas de vez em quando dou um pulinho aqui, um pulinho ali, aí chega lá e ela vê uma novidade, ou ele vê uma novidade, que legal aquilo ali, né? E aí vai achando que aquilo está certo. E na verdade não está. Muitas coisas são simplesmente fantasias espirituais, muitas coisas estão acontecendo por aí e as pessoas precisam saber. O padrão da igreja é ide e pregai, correto? Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E o que você vai pregar? O que você vai pregar? Olha o que Jesus fala. Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento. Quando João Batista começou a pregar, o precursor de Jesus, ele falava arrependei-vos. Tanto é que ele estava no Rio Jordão, batizando o pessoal com batismo de arrependimento. Então, eu pergunto, qual é o esboço da ministração do Evangelho? Pregar uma mensagem cristocêntrica. E por que isso? Porque está escrito em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a mensagem tem que ser cristocêntrica, Cristo como o centro das atenções. Agora, se a mensagem não for cristocêntrica, ela vai ser antropocêntrica. O que é isso? Vai ter o homem como centro das atenções. Então nós temos que tomar muito cuidado com certas igrejas que atraem as pessoas para que elas tenham acesso a revelações. Muito cuidado. Certa ocasião, o Senhor Jesus, Paulo, ele estava passando um lugar e havia uma endemoniada dizendo, esses que vos anunciam o reino de Deus são servos de Deus Altíssimo. A Bíblia fala que por alguns dias, Paulo ficou incomodado com aquela menina. Ela estava endemoniada, ela era uma pessoa possessa e ela tinha um espírito de adivinhação. Observe que o demônio que estava nela sabia que Paulo era servo de Deus Altíssimo e que ele anunciava o evangelho da salvação. E o demônio falou a verdade. Então veja bem, hoje, em muitas igrejas, as pessoas são atraídas, até em certos programas de rádio, com revelação. O camarada revela o teu nome, revela o nome da tua mãe, revela o número do teu CPF, revela tudo. Eu pergunto, se isso é o principal objeto de atração, então as pessoas não vão atrás de Cristo, elas vão atrás das revelações. Então as pessoas não vão atrás do Cristo, mas sim daquilo que parece que é Cristo que está dando a revelação. Então, essas igrejas, eu não aconselho a você a pisar os seus pés nessas igrejas, porque é uma contaminação muito grande. Como é que depois disso ainda tem aquela sessão de pede dinheiro? Muito dinheiro, não é pouco dinheiro não. E aí, outro erro. A palavra de Deus deixa bem claro, o dízimo é 10% apenas. E as ofertas não têm limite, quer dizer, a pessoa dá o que ela quiser. Mas o que a gente vê, na verdade, é um mercenarismo de olho no teu bolso. Fique ligado, fique esperto. Não vá nessas igrejas. Eu pertenço à Assembleia de Deus. E eu digo para você, Assembleia de Deus, aqui pertenço, graças ao bom e eterno Deus, não tem essas coisas. E outra coisa muito importante, o teu coração precisa de receber a verdade. Porque a palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Pois bem, o que podemos guardar no coração? Em nossa audição escolheremos o que entrará em nosso coração. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quem foi que falou isto? Quem foi que fez essa afirmação? O próprio Senhor Jesus. Então, é o Espírito Santo que nos vivifica. E principalmente o nosso coração. Hoje, atualmente, estamos em julho, não é? De 2022. E hoje é o dia 22. Lembre-se, né? Lembre-se nas próximas, lá em outubro, lembre do número 22. Captou a mensagem, né? Então, irmãos, observe aqui. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca.
Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sai da boca de Deus, ela vem em direção ao nosso coração. É necessário que primeiro sejamos ovelhas do Senhor Jesus. E é necessário que sejamos salvos legítimos, como diz as Escrituras. O salvo legítimo é aquele que nasceu de novo, é o renascido, é o regenerado, é o nova criatura. E o fundamento disto está em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 3. E o fundamento disto está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então eu e você precisamos de entender que somente só para os regenerados, os renascidos, porque nem todos que estão participando nas igrejas locais, igrejas evangélicas locais, são renascidos e são regenerados. Mas como que eu posso afirmar tal coisa? Pelas próprias parábolas registradas nas Sagradas Escrituras pelo próprio Senhor Jesus, como, por exemplo, a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, a parábola do joio e do trigo. As virgens loucas e o joio representam os crentes que estão na igreja, participam da ceia, são batizados, etc., mas o coração deles não está em Cristo. Isso é muito sério. Quando nós saímos do mundo, o mundo tem que sair de nós. Concorda comigo? Quando você vê os crentes vivendo aí da maneira como o mundo gosta, né? Entretenimentos mundanizados, mente, até aquilo que a pessoa vê na televisão, nas redes sociais, dependendo, olha, o Facebook, o Instagram, né? Até o WhatsApp, etc. Muitas plataformas digitais estão aí realmente revelando quem é quem. Tem muita gente, né, que está fazendo o jogo dessa sociedade corrupta e corruptora. Por isso, a palavra do Senhor fala em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito triste quando um crente não sabe diferenciar aquilo que é do mundo e aquilo que não é do mundo. Por esse motivo, hoje, temos muita gente contaminada. Tem um grupo pequeno que não está contaminado, vivendo no meio dos contaminados, não é? Mas é importante que nós tenhamos o nosso coração cheio da palavra de Deus. Sabe por quê? Salmo 119, versículo 11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas não é esse coração aqui não, isso aqui é só a bombinha de gerar sangue, vai fazer o sangue circular em todo o corpo. Esse aqui é o meu e o teu coração, porque nós somos ganhos primeiro no entendimento e não na emoção. Aqui diz também Salmo 119, já acabei de falar, e agora vamos lá. O coração, ele é a sede de armazenamento de nossas escolhas. Armazenamos conceitos certos e errados. Apocalipse capítulo 3, versículo 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você tem ouvidos? Você quer ouvir? E você tem ouvido até aqui o que o Espírito Santo está falando no seu coração? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, parte C, diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Na casa de Jessé, o profeta Samuel olhou com os olhos naturais, mas Deus o repreendeu e falou assim: eu não vejo com olhos exteriormente, eu olho para o coração. Isto é, Deus olhou o caráter, Deus olhou o temperamento, Deus olhou toda a estrutura de Davi e falou: aí sim, agora Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Aí veio Davi, este sim foi ungido. Muitos crentes, não são todos, é claro, são precipitados em julgar as pessoas. Por isso, muita gente está hoje ocupando cargos ministeriais quando Deus não chamou. E tem gente que está ocupando cargos ministeriais e Deus chamou. Tem muita gente que é presbítero, mas é presbítero chamado pelo homem. E tem gente que é presbítero chamado por Deus. Tem diáconos chamado por Deus e tem diácono que se chamou, foi chamado pelo homem. Agora, como saber quem é quem? Quem foi chamado, quem não foi chamado por Deus? Quando você for chamado por Deus, tem um detalhe importantíssimo. Por exemplo, eu sou pastor. Desde 1995 eu sou pastor. Você acha que eu ia aceitar ser chamado para ser pastor se Deus não falasse comigo antes? De forma nenhuma. Por isso que é bom conhecer a palavra, não é?
Observe a vida de Josué. Deus falou com ele pessoalmente. Observe a vida de Moisés. Deus falou com ele pessoalmente. Observe a vida de Elias. Deus falou com ele pessoalmente. Observe a vida de Eliseu. Observe a vida também de outros homens, como o próprio Davi, rei de Israel. Então, esses homens tiveram experiências com Deus. Observe a vida de um dos juízes, Gideão, Sansão. Todos eles foram chamados por Deus pessoalmente de forma sobrenatural. Vamos lá para trás. Observe a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão, ele foi chamado por Deus para ser o nosso pai da fé, o grande patriarca. E 400 anos e muitos anos depois é que ele veio a ser o pai. Olha, as estrelas do céu você pode contar? Não, assim será a tua descendência. E Abraão foi que gerou o quê? Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Esaú, Jacó foi, e junto com Esaú e Jacó, os dois irmãos que foram de Isaac. Agora, Jacó é que teve o seu nome mudado para Israel no Val de Jaboque. E esse mesmo Jacó, que foi mudado o nome para Israel, ele teve 12 filhos e uma filha. Um dos filhos chamava-se Judá, deu origem a Jessé, que deu origem a José, que deu origem a Jesus. Observe que coisa interessante. E a Bíblia fala sobre essa tribo. Está escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá um que será Senhor Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, se referindo ao Senhor Jesus. E o profeta Isaías também fala no capítulo 7, versículo 14, que a virgem daria luz e seu nome seria Emanuel, que isto é, Deus conosco. Que coisa maravilhosa. Então, o Senhor já usava os seus profetas para predizerem quem seria o Senhor Jesus. Tudo isso começou com Abraão. Porque Abraão é o patriarca muito respeitado em Israel e por nós também. Pois bem, nós temos que armazenar conceitos, mas conceitos certos, produzidos pelo nosso entendimento com a palavra de Deus. A nossa sabedoria recebida de Deus nos capacita a limpar o coração com a palavra de Deus. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Deus tem a condição de limpar os nossos corações. A palavra de Deus tem essa condição. Então, quanto mais você meditar na palavra, maior a probabilidade de você limpar o teu coração. Pense nisso. Nossas decisões são baseadas nas informações armazenadas no nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34, parte B. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então lembre-se, o teu coração, se estiver limpo, como serão lindas e bondosas e perfeitas e corretas as tuas palavras. Amor por Deus, alguns exemplos do que devemos guardar em nosso coração. Primeiro, amor por Deus e pelo semelhante, Mateus 22:37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que mais devemos guardar no coração? A fé no Senhor Jesus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais devemos guardar no coração? Bons conselhos do Senhor Jesus. 1 de Pedro 3:11. Aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga. E também outro bom conselho, 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Até aqui eu estou trazendo para você essa reflexão. Espero que você, meu amado e minha amada, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Faça um comentário, não é? Dê um clique aí, ok? Dê um clique que você viu a mensagem. Isso vai ser bom para o meu canal e vai ser bom também para a vida espiritual daqueles que receberem essa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo. O meu nome é Antônio Carlos, eu sou pastor. E o meu e-mail de contato é trabalhandoparosenhor@gmail.com. É o que eu estou fazendo, estou trabalhando para o Senhor. E esse é o meu púlpito. Eu posso levar essa palavra para muitas pessoas. Vai depender, sabe de quem? Do meu amado irmão, da minha amada irmã. Eu te peço que você
ajude este canal e leve esta mensagem a muitas pessoas que precisam. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor em teu coração. Amém.